Boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando mais um Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. A gente aprende desde cedo que, basicamente, o Poder Legislativo faz as leis, o Executivo executa e o Judiciário julga. Essa regrinha sai do controle quando estes poderes entram em confronto. Cada qual vai além e passa a abusar das suas funções atípicas. Aí passamos a ter um Congresso que administra, um Judiciário que legisla e um Executivo que julga. Ou, numa versão outra de desarmonia, passamos a ver a cada poder esticando a Constituição Federal no seu limite de capacidade. Claro, cada qual falando em nome do respeito à autonomia, da segurança nacional e da tão sonhada dupla ordem e progresso. Quando entram em conflito, como neste caso do deputado Daniel Silveira, considerado vilão por uns e heróis por outros, quem tem o poder de dar a última palavra? Reunimos hoje aqui 3 estudiosos do direito para debater o tema a partir deste caso que tem dividido o país e empurrado os reais problemas para fora do debate nacional. E você, já tem lado? Saber aqui, Frente a Frente, está no ar. Muito boa noite, minha Paraíba. Que bom tê-la aqui em mais um encontro no Frente a Frente. Hoje não com apenas um convidado, mas com os 3 convidados que eu passo a apresentar a partir de agora. O primeiro deles, o advogado processualista George Ramalho. Doutor George, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Doutor Diego Caselli, que é advogado criminalista, está aqui conosco também. Doutor Diego, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o espaço, Luiz. Boa noite, meus colegas de bancada, e boa noite a todos que nos assistem. Para fechar aqui esse trio desse debate, doutor Yarley Maia, advogado criminalista, esteve conosco aqui na semana passada, no Rede Verdade, e volta aqui no Frente a Frente. Doutor Yarley, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui no Frente a Frente. Obrigado, Luiz. Boa noite, Diego. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Bom, tema que não falta pra gente e polêmica também e temas, inclusive, complexos. Pra gente iniciar aqui esse roteiro todo, deixa eu perguntar qual é a opinião de vocês em relação ao movimento que o presidente Jair Bolsonaro fez a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, em que ele, depois de uma decisão condenando o deputado Daniel Silveira, o presidente foi lá, concedeu a graça e aí livrou o deputado Daniel Silveira, pelo menos até então e teoricamente, das condenações sugeridas e impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor Yarley Maia, para começar, o que é que você achou disso? Luiz, falando especificamente dessa questão da graça, eu estive aqui sexta-feira passada e achei que foi uma decisão polêmica. Como todo mundo sabe, o presidente pode fazer aquilo, a Constituição outorga os poderes ao presidente nas suas competências que lá tem, nas suas atribuições, mas nem tudo que a gente pode, a gente deve. E no contexto que a decisão foi tomada, no contexto em que depois daquela sexta, até o dia de hoje, depois do ato que ele tomou, até o dia de hoje, inclusive com declarações dadas agora de noite e durante esse período todo, eu acho que o ato, burocraticamente, ele é legal. Inclusive até o presidente do Congresso emitiu uma nota dizendo que era juridicamente viável. Mas toda decisão administrativa, que a comutação de uma pena é também uma decisão administrativa, ela deve ser motivada, ela tem que perquirir as razões, não é uma discussão fácil, perquirir as razões de uma decisão, porque você vai meio que entrar no inconsciente de uma pessoa, mas em razão do ineditismo, em razão do contexto que a gente está vivendo, em razão do espírito do próprio presidente, por posturas públicas e notórias e antiquíssimas, né, de 30 anos que a gente tem aí, eu acho que essa decisão é absolutamente ilegal, absolutamente indevida, em razão das motivações. E você acha que o STF derruba? Ou deve derrubar? Deveria derrubar porque é uma decisão ilegal. Agora, se vai derrubar ou não, isso aí é uma discussão que cabe ao Supremo fazer e no momento que vai fazer, que eu não sei quando. Doutor Diego. É preciso a gente contextualizar a decisão do presidente Bolsonaro um pouco antes, Luiz, porque há um contexto que está sendo discutido na Suprema Corte do nosso Poder Judiciário de possível ataque à democracia. Isso é importante que se diga. O parlamentar Daniel
ele foi investigado, processado e condenado na Suprema Corte por um atentado, sobretudo à democracia, quando ele ofendeu a dignidade da pessoa dos ministros que estão ali representando a res pública. Bolsonaro, por outro lado, ocupando o estando como chefe de poder executivo, chefe da res pública, da coisa pública, tem também por dever funcional prezar pela democracia. E neste contexto de puxa e estica, como você bem colocou, sobre a égide de defender ou não a Constituição, ele utiliza-se de uma prerrogativa que é inusual, não é muito comum. Aliás, dificilmente se houve registro histórico de quando um presidente da República, né, do Brasil, se utilizou do Instituto da Graça, que é um perdão. O Instituto da Graça é o perdão, é a clemência. Quando Bolsonaro assim o faz, na forma, juridicamente, Luiz, eu me convenço de que é uma prerrogativa. Podemos concordar ou não. Podemos, inclusive, a partir deste caso, entender que é necessário que o outro poder, também envolvido, o legislativo, passe a rediscutir os critérios para se conceder ou não a graça. Porque eu ia perguntar, gera uma instabilidade jurídica tremenda do ponto de vista do STF dar uma decisão e ela poder estar aberta para que o presidente da República, seja Jair Bolsonaro ou qualquer outro, vá derrubando tudo isso, abre um precedente perigoso. Já se fala em que outros aliados do presidente Jair Bolsonaro serão também salvos com um indulto, com uma graça, enfim. Já se fala, por exemplo, em outros nomes, correligionários políticos do presidente, como Roberto Jefferson, Alan dos Santos e tantos outros que estão envolvidos nesse mesmo contexto de ataques à democracia. Então veja o quanto é perigoso o precedente utilizado pelo Jair Bolsonaro, nosso presidente, ao se utilizar dessa prerrogativa que na forma é legal. Portanto, o ato do presidente, juridicamente na forma, entendo eu ser um ato legal. Porém, na matéria, podemos divergir. Porque a matéria do ato da graça ela não é estritamente jurídica. Ela é jurídica e política. E assim precisa ser avaliada. Tanto pelo STF, quanto pelas casas legislativas, quanto por toda a população. Agora, eu vi muita Qual a gente mensagem que o presidente passa com isso? Essa é a matéria que precisa ser revista. Eu vi muita gente comentando que, fazendo uma correlação e uma comparação com o que o presidente Michel Temer, o então presidente Michel Temer, fez, o STF chegou a apreciar esse debate do indulto que ele concedeu no ano de 2017, fazendo essa ligação e também fazendo a ligação com a extradição, com a decisão do então presidente Lula, com a extradição do Cesare Battisti. Cesare Battisti, o italiano. Exato. Correlação desses dois casos? Veja, eu acho que o caso do parlamentar Daniel Silveira ele é sem precedentes. Você pode fazer um comparativo com essas outras situações porque os temas são conexos, mas ele é excepcional. E como toda excepcionalidade, é preciso ter um distanciamento histórico para a gente poder melhor avaliar. Era preciso que a gente tivesse, inclusive, acesso aos autos do processo que julgou e o condenou no STF, e não temos. O que temos é notícias da imprensa e aquilo que é repassado a toda a população. É preciso que, inclusive, se amplie esse debate. Porque o precedente do presidente, unilateralmente, monocraticamente, concedeu um perdão àquele que foi julgado por 10 dos 11 ministros, é tão perigoso? Justamente porque se concentra a avaliação sobre a conduta do parlamentar em uma única pessoa, ainda que seja chefe do Poder Executivo. Ele pode muito, mas não pode tudo. Bolsonaro, então, precisa ter a sua atitude agora revista nos outros poderes. Esse tema volta ao STF, já temos 4 ADPFs propostas por partidos políticos para se discutir a matéria, ainda que se tenha uma convergência, ao meu ver, isso até daqueles que se opõem ao ato, há uma convergência para dizer que a forma é devida, ou seja, o presidente poderia fazer isso, mas a motivação, como o Yarley colocou, ou o contexto em que está inserido, ou a própria fundamentação, porque veja o quanto é perigoso isso. Só fazendo um parênteses, Bolsonaro ele se utiliza desse decreto de forma legal, mas fundamenta o decreto em algo que foi já avaliado pelo STF, entrando claramente na competência da Suprema Corte. Quando ele diz que o parlamentar estava ali, na sua inviabilidade parlamentar, citando ele, creio que queria falar sobre a imunidade parlamentar, né, que confere a todo e qualquer parlamentar em defesa do seu mandato público, e que estava ali encoberto pela liberdade de expressão, o que há diversos precedentes da nossa Suprema Corte, a todos os estudiosos de direito sabemos que não é um direito absoluto. Não podemos usar, como o ministro Alexandre de Moraes colocou, a liberdade de expressão como um escudo para cometer crimes contra a honra, crimes contra a dignidade pública de entes públicos, como foi o caso praticado pelo parlamentar Daniel Silveira. Porém, quando você entende o presidente Bolsonaro
sobre a ótica de falar da liberdade de expressão num decreto, ainda que a forma seja legal, ele invade a competência do STF. O STF é a Suprema Corte do nosso país, já disse, olha, aqui não cabe dizer liberdade de expressão, houve um crime. Poderia Bolsonaro, então, por outra fundamentação que justificasse a clemência, trazer a Instituto da Graça, e não fez. Eu vou querer saber de vocês qual as janelas que o STF pode encontrar para poder, derrubar essa decisão aí do presidente Jair Bolsonaro. Mas antes eu queria saber do Dr. George se ele concorda que o presidente está sem respaldo, constitucional para fazer o que fez e que abre um precedente perigoso para o Brasil, Dr. George. Luiz, o que os dois colegas colocaram, você pode ver que eles começam a falar sobre democracia, mas aí vem e fala que é uma prerrogativa do presidente, a questão do indulto da graça, da clemência constitucional. Mas, ao mesmo tempo, dizem que a motivação, a fundamentação, ela não foi correta. Porém, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recentemente uma ação direta de inconstitucionalidade de um decreto do Michel Temer, certo. O que é que o Supremo disse, em sua amplíssima maioria? Que trata-se de um ato discricionário do presidente da República, onde independe a questão da fundamentação. Porque o STF não pode se meter? Não, porque é um ato discricionário. Então, não se pode discutir o mérito. Então, não tem que se falar em fundamentação. Então, a questão dele ter ou não dito previamente ao decreto, aos artigos do decreto, de que havia, sim, uma injustiça cometida contra o Daniel, eu acho que aquilo ali foi muito importante, porque aquilo ali trouxe para dentro do decreto a questão política do que se estava a se defender naquela anistia, naquela clemência. E o que era? Não era a defesa do Daniel, não era a defesa de um parlamentar, somente o parlamentar que fosse ou não da base aliada. Isso também é importante, defender um parlamentar, mas ele estava defendendo a Constituição Federal. Porque a questão da democracia, foi dito aqui que ele foi acusado, julgado e condenado. Só esqueceu-se de dizer que foi pela mesma pessoa. Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele enquanto vítima, ele foi vítima, ele se diz vítima, mas foi ele quem recebeu o inquérito lá, foi distribuído. Olha, esse inquérito começou pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que de ofício abriu o inquérito e nomeou Alexandre de Moraes sem distribuição. Você acha que já geraria nulidade? Não, ele é natimorto. Isso aí, hoje está defendendo se ele é ou não é constitucional, sobre o aspecto político, ideológico. Mas juridicamente falando, ele é natimorto. Porque você não pode conceber que alguém que seja vítima, acusador e juiz de si mesmo. Isso é, assim, uma coisa que realmente mata o ordenamento jurídico como um todo. E o caso concreto, antes de começar essa ilegalidade, começou na distribuição dos autos, porque de ofício foi instaurado o inquérito, o ministro Toffoli nomeou o ministro Alexandre de Moraes como relator do caso, e isso aí violou o princípio do juiz natural, onde ninguém pode escolher o julgamento, não pode julgar um juiz para julgar um caso, e aconteceu isso no começo. Posteriormente foram N ilegalidades que a gente, como disse o colega Diego, a gente realmente não conhece os autos. Mas a gente vê todas as reportagens que são mencionadas sobre os autos, de que quem pedia a prisão era o próprio Alexandre de Moraes, ele nomeava um delegado para poder comandar as investigações, tudo isso é questionável. Agora, por que hoje os criminalistas defendem algo tão assim perigoso para o Estado Democrático de Direito? O que nós temos que defender não é Daniel Silveira. Eu não acho que ele seja um herói nem um vilão, como foi dito no início. Não, nem herói nem vilão. Agora, o que temos que defender é a Constituição. Então, o que precisamos... Mas a quem compete a defesa da Constituição? Ao presidente ou ao Supremo Tribunal Federal? Eu acho que o que nós temos que ter é o check and balance, que é justamente a teoria do equilíbrio. Então, são mecanismos de controle. Então, o indulto é um mecanismo de controle também. Isso aí quem diz isso são os constitucionalistas. Agora, o que nós temos que ter em mente é a questão da coerência. Porque o Supremo Tribunal Federal, há 2 anos atrás, disse que o indulto é algo de prerrogativa do presidente da República. Agora, aquela questão do César Battisti é completamente diferente. Aquilo ali, realmente, a competência era do Supremo, porque extraditar, julgar, pedido de extradição é do Supremo.
Agora, indulto é do presidente. Então não há... São duas coisas completamente diferentes. Então, naquela época, o Supremo estava certo. Quem estava errado era o presidente da República de então, que quis se sobrepor ao Supremo numa competência que é do Supremo, que diz lá o artigo 102 da Constituição, se não me engano, na linha G, que diz que a questão da extradição é competência privativa ordinária do Supremo, enquanto que o indulto é uma prerrogativa do presidente da República. Mas na extradição o Supremo não disse isso, né? O Supremo disse que caberia ao presidente, dentro de um juízo político, da extradição não, e Lula, no último dia do governo, extratou. Mas, já que a gente pacificou essa questão da extradição, que não tem nada a ver, de fato, com essa questão desse deputado, Jorge, eu queria só fazer duas anotações que eu ouvi bem o que vocês falaram. Primeiro, eu acho muito diferente o indulto que Michel Temer deu, e foi lá, o Supremo foi discutir, do que dessa graça. Por quê? O indulto não tinha CPF, não tinha RG, não tinha companheiro de partido, não tinha nada disso. Foi um indulto genérico para todo mundo, como é feito todo final de ano, até como meio de política criminal para controlar a questão da população carcerária. Então, eu acho um equívoco. Segundo ponto, eu acho importante você falar aqui, Jorge, Diego, todo mundo está falando aqui, liberdade de expressão. Agora, eu acho um erro que nós coloquemos o presidente Bolsonaro como o guardião da liberdade de expressão. Porque se a gente abrir o Google, aqui, Google, fontes de discussões abertas, todo mundo pode, quem está em casa, olhar aí. Ele mandou processar e mandou a Polícia Federal ir na casa, igual fizeram com Daniel Silveira, de um professor, porque disse que ele não valia um pequi ruído. Ele depois mandou a Polícia Federal prender um cara em Goiânia, sei lá onde era, porque estava criticando ele na internet. Bom, eu tenho aqui, no período que ele foi presidente, na época que ele estava defendendo a ditadura, eu não vou aqui nem explicar, porque isso é público e notório. Então, eu não acho esta pessoa no intuito de se postar como bastião de nenhuma liberdade democrática. Porque o que ele quer é o que o nosso glorioso Regis descreveu hoje, na charge dele, abrir uma quintanda de indulto, botar uma fila desses amigos dele que estão fazendo o que querem na República e sair dando indulto para essa turma. Ele quer o quê? Ele quer, na minha opinião, pelo que a gente está vendo aí, virar o juiz dos juízes. Ele quer que o Supremo não diz o que ele quer, como todo bom autoritário como ele é, e quer dizer, não, então não vai mexer com meu filho. E quem barraria esse circo? Quem barraria esse circo tem que ser a democracia, os poderes têm que reagirem. A democracia precisa se defender. Essa provocação é muito interessante, Luiz, se me permite fazer um parênteses, Yali, de quem consegue romper agora esse ciclo. Bolsonaro puxou a corda, avocou para si, como o próprio Dr. Jorge colocou, ser o guardião da Constituição, ou está fazendo algo em defesa do que ele entende ser a Constituição. Mas aí é uma interpretação unilateral daquele que está como chefe do Executivo, em detrimento da competência constitucionalmente prevista como guardião maior, dada ao Supremo Tribunal Federal, em que 10 dos 11 ministros, repito reiteradamente, já fizeram essa análise que não caberia como um escudo, como um patamar de imunidade, falar em liberdade de expressão nos atos cometidos por Daniel Silveira. Outubro a gente vai ter eleição. Eu não sei quem vai ganhar porque eu não tenho bola de cristal, mas vamos supor que Lula ganhe a eleição. Aí, beleza. Tem um monte de pessoas do PT com problema na justiça. Zé Disseu, semana passada, levou 30 anos de prisão na cadeia. Não foi? 30 anos. Imagina que Lula acorde dia 1º de janeiro. Com essa janela aberta? Pronto, vamos agora, vamos começar a discutir aqui. O Zé Disseu, meu filho que está investigado, minha mãe, meu pai, eu vou me indultar. Isso não existe. É o precedente. Mas todo então, respeito, Jorge. mas vamos lá. Primeiro, eu acho até, deixa eu só deixar uma coisa clara, que eu acho que vai até de encontro ao que você está falando. Eu acho até discutível e respeitável discutir a questão desta graça aqui. Por quê? Eu acho muito excessivo você tentar entrar na mente de uma pessoa, por mais manjada que esta pessoa seja, que um presidente da República é manjada, porque ela é conhecida no Brasil todo, e tentar ver se o judiciário vai ali ficar moendo com isso. Você teria que ter um contexto desses atos específicos mais graves. É discutível quem defende ou quem ataca a graça. É respeitável. Agora, se isso virar moda, o Brasil virou uma... Desculpa, eu não sei se tem na hora para falar, mas virou uma cachorrada. O presidente da República, aí então, sim. Você é contra, então, se Lula ganhar essas eleições, se ele desse algum indulto ou uma graça a algum... Graça, sim. Indulto não. Tem todo ano. Indulto é diferente. Sim. Pronto, tem você CPF. então você é a favor. A graça, eu sou contra Lula fazer isso. O que é a graça? Qual foi a ideia original da graça? É pegar uma pessoa
que... A graça é individual. Mas o Lula já quis dar a graça, né? Na verdade, Dilma deu, né? O Temer. Jorge, Agora, peraí, eu não estava nem falando sobre 14 anos liberdade de de poder, expressão. o PT teve 14 anos de Eu não poder, comecei, não agraciou eu nem falei. ninguém. Você quando começou a ser reportagem, disse, não, já que você falou em liberdade de expressão, eu nem falei sobre esse tema ainda. Não. A gente eu vai tava falar, a gente vai falar. É, a gente vai falar. Eu tava Então, falando... desculpa você. Não, é porque são muitos temas, mas o que eu falei foi sobre a questão da democracia no que diz respeito a uma pessoa se avorar no direito de ser vítima, acusador e julgador de si mesmo. Estava falando sobre essa... Agora, doutor você Jorge, também. um grande debate que eu queria que vocês pudessem trazer aqui se o STF e o presidente da República, ou o Poder Executivo, seja o presidente qual for, ficar nessa disputa de quem termina uma decisão judicial, onde chegaremos? Perfeito. Era a saída Onde que eu ia Bolsonaro concluir quer dizendo chegar. que está faltando um poder demonstrar sua força nesse cabo de guerra. É o Poder Legislativo. Nós temos há mais de ano um processo na Comissão de Ética parado para poder analisar sobre a ótica do Poder Legislativo a conduta do então parlamentar Daniel Silveira. O Poder Legislativo pode evocar para si a competência de discutir de forma ampla quais são os pré-requisitos para a graça. Nós tivemos hoje uma propositura, o Renan Calheiros ele propôs um projeto de decreto legislativo para tentar anular o decreto do presidente. Não sei se é uma competência do Legislativo, não sei se pode. Mas a amplitude do debate na Câmara Legislativa é uma amplitude que esse tipo de situação merece. Mas essa casa política não diminui o debate, não? Eu acho que amplia. Diminui em que ponto? Se a gente está discutindo sobre a égide de defender a democracia... Isenção. Mas a isenção, assim, o presidente não tem isenção. Mas aí Até alguns ministros do Supremo realmente não têm isenção. Mas eu acho o seguinte, quem controla o Supremo? Poder Legislativo, Não, mas Senado. nós temos uma democracia, concorda? O que significa democracia? O governo do povo. Não é assim que é? Pelos representantes do povo. Mas E o que que é que respeita o os Supremo poderes, né? disse? Sim, mas quem representa o povo é aquele governante que está lá colocado. Então o que é que são o os Supremo poderes, né? disse no último julgamento que teve sobre relação à graça e indulto? O Supremo disse que aquilo ali está nas costas do presidente porque ele vai sofrer o ônus político daquela graça. Então Lula, se fosse soltar o Disseu ou qualquer outro condenado da Lava Jato, então ele ia sofrer aquele ônus político. Quando o Bolsonaro defende a Constituição, a prerrogativa de um parlamentar, de poder, não é nem a liberdade de expressão, aí é a questão do mandato legislativo que o parlamentar tem, que gosta ou não gosta dele, se você não votou nele, nem eu, mas alguém votou. E quando ele está lá, ele está representando Você acha alguém. que ele cometeu algum crime? Quem? O Daniel Silveira? Não acho que ele cometeu nenhum crime. Eu acho que ele foi infeliz. Ele teve uma linguagem que não é da mais escorreita para quem está num cargo daquele, mas crime eu acho que ele não cometeu. Eu acho que ele não cometeu, ele foi infeliz. E você acha que foi quebrada a imunidade parlamentar nesse caso dele? Completamente. Ele foi... E a liberdade de expressão? As duas prerrogativas foram quebradas? As duas, mas a liberdade parlamentar ela ainda está acima da liberdade de expressão. Porque ele está ali representando a liberdade de expressão de todas aquelas pessoas que foram nas urnas em outubro votar nele. Gosta ou não gosta, ele Com foi limite eleito. ou sem limites? Como o limite? A imunidade parlamentar e a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, ela tem limites constitucionais e já foi, inclusive, a liberdade de imprensa foi quando começou realmente a discutir mais recentemente a liberdade de imprensa, se jogou no mesmo julgamento a liberdade de expressão. E se foi dito o seguinte, ninguém pode calar a boca de ninguém. Tem que se punir a posteriori. Jamais você pode derrubar a rede social, fechar veículos de imprensa, como fizeram com a revista Época, que caçaram, que saiu, acho que algum ministro aí que foi, que eu não estou lembrado de quem foi, que saiu uma reportagem contra ele, o amigo do amigo do meu pai, se não me engano. E nesse caso específico, a revista Época foi proibida de circular. Então, você não pode fazer isso, porque quem é o dono da verdade? Ninguém é dono da verdade. As pessoas que assistem, que leem, que veem, que escutam, elas vão ter o direito de ouvir coisas boas, coisas ruins. Porque a liberdade de expressão, ela pressupõe não só quem fala certo, mas quem fala errado também. Para quem não tem só a opinião certa, mas a errada. Ou seja, fala e depois responde por isso. Depois você responde. E se um parlamentar começar a defender a pedofilia amanhã? Mostrar vídeos na Câmara na questão de pedofilia. Mas aí é diferente. Aí a gente está falando... Não, aí é diferente, porque uma coisa é você defender, como ele estava defendendo, a liberdade de expressão. Então, Quem? o juiz... Daniel? Sim. Dentre as expressões de Porque Daniel ele- Silveira estava arrastar a cara de um dos ministros do Supremo Tribunal mas não Federal no tinha lá- asfalto. Estava Não, a incitar asfalto a não. população a soltar bombas não. O que perante ele a disse Suprema foi o Corte. seguinte, inclusive foi Isso dito não é pela defesa da Procuradora da liberdade de expressão. República,
que ela até riu na hora. Não foi nada que tenha sido dito que foi assim, entre lá e vamos matar Não, Falou, ninguém disse Jorge. isso. O que disse Falou. é, entre lá, não. Falou. Entre lá, pegue pelo colarinho, pega aquela cabeça de ovo dele e bote dentro da lixeira. Foi uma coisa chula? Arranca Foi. a cabeça. Agora, não, arranca a cabeça não. Decreto 1/5. Não tem nada Ele disso. falou. Ele disse isso. Isso é uma brincadeira de mau gosto, mas não é crime. Imagina você prender alguém que diga isso aqui, nesse estúdio. Mas só porque o cara é ministro do Supremo, pode prender 8 anos. Mas aqui você não está criticando o Supremo? Não estou Direito criticando o seu. Supremo. Eu critico também, Eu estou Diego, criticando todo dia o a gente julgamento critica. que eu acho que foi errado. Não, criticar o e Supremo, temos sim. que ter o direito de criticar, porque hoje é contra Bolsonaro. Hoje, amanhã pode ser contra quem Exatamente. for. Então, Mas a você tá fazendo uma coerência crítica respeitosa. Nós temos Você não que tá fazendo uma defender crítica a Constituição, desqualificada. a Constituição, os direitos constitucionais. Então, independentemente de quem esteja por trás. Então, o que temos que ter uma segurança jurídica pela coerência. Se ontem o Supremo disse que liberdade de expressão e de imprensa era absoluta, sabe quem foi o ministro? O relator? Alexandre de Moraes, que depois, quer dizer, na verdade ele foi um dos que mais relatou esse processo, porque foi num voto de Celso de Mello. Mas o Alexandre de Moraes, ele disse lá, com todas as letras, que tem que se deixar falar e punir depois. Quando ele entra, agora, para julgar questões que eram relativas a ele, então ele muda completamente, por conveniência, no julgamento, e diz, não, agora vamos punir primeiro e julgar depois. Vocês têm algo para complementar? Porque eu queria trazer aqui, a produção ter ali um trechinho, uma seleção ali de algumas declarações do próprio Daniel Silveira para a gente relembrar aqui e debater a partir daquilo que ele fez em relação o seu exercício parlamentar ou não, se se excedeu ou não. Vamos acompanhar aí. Né, começou a chorar, decidiu chorar. Faquim, seu moleque, seu menino mimado, mau caráter, marginal da lei. Esse menininho aí, militante da esquerda, lecionava em uma faculdade, sempre militando pelo PT, pelos partidos narcoditadores, nações narcoditadoras, mas foi aí elevado ao cargo de ministro porque um presidente socialista resolveu colocá-lo na Suprema Corte para que ele proteja o arcabouço do crime do Brasil. Previsto lá no artigo 101 da Constituição, os requisitos para que vocês se tornem ministros, né, totalmente esvaziados, totalmente inócuos, totalmente oligofrênicos, né, ignóbeis, é o que vocês são. Principalmente você, Faquim. Você integra, tipo assim, a nata da bosta do STF. Se tu pensa que me pegou, cara, eu que vou te pegar. Fica tranquilo, tu não pede por esperar. Não tá falando vagabundo, não. E se eu não quiser votar? E se eu não quiser votar? Se o cara for mais uma vez, eu não voto. E o detentor da ação penal solicitou o arquivamento desse inquérito por 2 vezes e foi ignorado pelo Alexandre de Moraes, o ministro que é o reizinho do Brasil, né, um menininho frustrado que age da maneira dele fora da Constituição Federal. Tem muita coragem atrás da mesa com uma caneta e o poder de mando. Né, eu fiquei 11 meses em um presídio, 11 meses, sem crime. Mas eu acho que eu estava mais livre, porque o menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes, que só cabe um marginal. É muito complicado que se tenha pessoas dessa estirpe dentro do Supremo Tribunal Federal atropelando a Constituição. E aí? Dá para mostrar. A defesa ao direito e à liberdade de Não expressão. dá para mostrar nem na TV. Não dá para passar nem na TV, porque Tem que tirar as crianças não da sala. Não é crítica, Jorge. Você está Não, criticando vamos- o STF vamos lá. aqui de uma forma respeitosa. Não vamos vamos comparar lá, o que você primeiro, está falando aqui com o que esse não, assim, troglodita está ele, falando aqui. Como eu disse desde o início, eu Aí não, ele é eu não parlamentar, digo que ele é ele herói, tem nem que ele defender seja toda a vilão. delinquência que a Ele gente tem uma conheça. linguagem chula, não é uma linguagem de deputado, isso é verdade, É e eu não marginal. votei dele, nem votaria por essa fala dele. Agora, quem chega aí também no meio da rua, ou na televisão, ou na imprensa, ou no Congresso, se chama, por exemplo, o presidente de genocida. Eu acho Tá uma coisa atribuindo exagerada. crime. Mas você tem que fazer uma Sim, distinção mas entre duas você coisas. está dizendo errado, Entre mas as duas coisas, todo uma mundo coisa. diz que o presidente é genocida. Então vai Ele sair- é genocida? Vai sair prendendo meio mundo de gente. Não, mas, mas Jorge, por isso você que não eu tô pode dizendo. confundir um poder técnico, que é o poder Pau que judiciário, bate em Chico, e bate em você estava Francisco. dizendo A aqui gente mais tem cedo, que ter um critério. e você Ou tá a gente correto. permite que as pessoas falem o que querem falar e depois sejam processadas se excederem, ou a gente vai estar criando aqui simplesmente um tribunal de exceção prévio. Deixa eu só destacar isso que você está falando, você tem assim, uma certa razão. Você estava dizendo aqui mais cedo, os poderes eleitos, quem recebe voto, quem é? Deputado, senador e o presidente, né? São os poderes representantes do povo. O que é o poder judiciário? É
é um poder técnico, é um poder da República técnico. O presidente, o ministro não é eleito, o juiz não é eleito, o juiz aí passa por concurso. Então você não pode pedir a mesma sensibilidade social de crítica dos poderes políticos para o poder técnico. E por isso que nós, advogados, e qualquer pessoa que entenda um pouco de direito, pedimos a distância do Poder Judiciário dessas coisas do dia a dia da política, porque não é um poder comum, digamos assim, é um poder que não representa diretamente o povo. Então você não pode querer pedir o mesmo filtro de sensibilidade que tem um presidente da República, um senador, um deputado, não que não mereça o mesmo respeito que merece, mas o mesmo filtro de sensibilidade não existe. E o contrário também se aplica. É por isso que não pode um poder público como o presidente da República avocar para si aquilo que foi confiado pela Constituição a um poder técnico, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, Bolsonaro, ainda que esteja como chefe do Poder Executivo e que tenha uma prerrogativa de poder conceder a graça, ele não pode fazê-lo, doutor Jorge, e aí peço venha discordar, de forma discricionária e em absoluto, como se não se fosse exigido de todo e qualquer ato que se dá pela res pública, pela coisa pública, de que se exige uma fundamentação. E a fundamentação do presidente Bolsonaro avoca para si uma competência que é do Supremo Tribunal Federal. E num contexto em que faz claramente uma medição de força política. Mas, Diego, e aí é que está, quando nós temos ataques à democracia, o Bolsonaro puxa motivado. Tem duas diferenças. No direito existe um ato que é discricionário e um ato que é fundamentado, motivado. Então, ou é uma coisa ou outra. Essa discussão não é de hoje, doutor Jorge. Sim, a gente sabe que a discricionariedade do Ministério Público é uma discricionariedade mitigada, porque a função do Ministério Público não, ali não é discricionário não, ali é legalidade, ali é vinculado. O Ministério Público não pode acusar ninguém sem provas, não pode condenar, fazer qualquer tipo de inquérito sem provas. E neste caso, agora, e nem pode absolver ninguém. Denunciou ao presidente. Mas o presidente da República, e quem colocou lá isso não foi ele, não foi o PT, não foi o PSDB, quem colocou isso foi o Constituinte originário. E são várias constituições, a Constituição Americana, a Constituição da França, do Reino Unido, todas as constituições do Ocidente hoje têm indulto e graça. E é um poder discricionário. Agora, o fato do Daniel Silveira ser um aliado político do presidente Jair Bolsonaro, o princípio da impessoalidade pode ser suscitado pelo Supremo Tribunal Federal? Deixa eu falar isso aí, porque eu tenho uma opinião sobre isso. A graça, o Jorge está falando, está certo. É uma coisa que todas as democracias têm. Até no Brasil tem, que elege gente como Bolsonaro para ser presidente. Mas toda a democracia tem. A graça é como se fosse um beneplácito que o rei antigamente dava a um miserável que cometeu um erro. E aí o rei quer mostrar que é benemérito e perdoa. Eu nunca vi, e o que a gente escuta de Bolsonaro é coisa diferente. Claro que isso não é motivação. Estou fazendo um comentário aqui até menos jurídico, tá? É importante que eu deixe claro isso. Eu nunca vi Bolsonaro perdoar, por exemplo, que a gente vê todo dia nos tribunais, uma mãe que furtou 1 quilo de pão, 1 quilo de ovo para se alimentar, dado comida à pessoa. Essa pessoa, perdoa até o contratório, está em situação de desgraça. Que é a pessoa que furta para comer um pão com ovo, pelo amor de Deus, nunca fez isso, muito pelo contrário, ele defende que essas pessoas vão do inferno para dentro. Então esse humanitário que ele diz que ele não é. Aí esse menino está nesse problema aí, que eu acho até legítimo o direito dele dar graça a ele, e respeito quem acha que o Supremo não deve derrubar. Esse menino está nessa situação aí, ele vira a pessoa mais humana do mundo. E faz aí o que a gente está discutindo aqui. Então, acho importante, dentro dessa linhagem que você falou, só colocar isso. Doutor Jorge. Agora eu pergunto, essa fala que você disse, todos os anos existe realmente uma graça, né? O indulto. Geral, o indulto Bolsonaro disse que não vai dar. Exato. Mas que vagabundo não tem direito a indulto. Não. Veja só, primeiro, vagabundo tem direito a indulto. Ladrão tem, porque você veja. Mas Bolsonaro disse que acabou. Quem fez, ele disse que a última graça que no teve, governo dele não teria mais indulto. Não teria mais indulto. E aí ele dá um indulto individual. Hoje a gente está discutindo indulto individual, alguém que desrespeitou a liberdade de expressão, né? Ou foi condenado por isso. Agora, o que a gente viu recentemente foi um indulto para todos os que estavam na Lava Jato, para os corruptos. 85% dos que estavam na Lava Jato tiveram suas penas diminuídas e outros foram absolvidos. Esse foi o do presidente Michel Temer. Mas teriam de todas as formas. Agora, aí você imagina, o Supremo vem e valida aquilo. E agora vai dizer que um indulto de alguém cometeu um crime de opinião, que é o que ele foi condenado? Quem é processado na Lava Jato tem direitos, sim. Os direitos do que está sendo processado na Lava Jato são preservados na Constituição Federal. Assim como esse menino aí que foi, essa figura que nós estávamos ouvindo agora, tem os mesmos direitos também. Inclusive,
As garantias, o ministro Alexandre, estão reclamando da pena, eu não sei que eu não olhei direito a dosimetria, mas Alexandre aplicou o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, de uma pena que era para ser maior, ele aplicou. Todos os direitos que estavam na Constituição foram resguardados. Existe essa questão que o Jorge está falando, que é correta, a questão processual, procedimental, que era... é polêmica. Não, é importante que se diga alguns pontos sobre a questão do processo. O doutor Jorge já pano trouxe pra manga. algumas possíveis nulidades. Falou em nulidade. Né? Há uma situação que, como advogado criminalista, me deixou extremamente desconfortável, por exemplo, na condução do processo, que é o fato do próprio acusado não poder se fazer presente na plenária da sessão do julgamento. Me parece que se utilizou ali um critério de que ele estava sem apresentar o porte de vacinação. Mas é algo muito grave para que fique mal esclarecido perante a população. A pessoa acusada tem, por óbvio, o direito de acompanhar o seu próprio julgamento. Eu não acho nem isso. Né? Haviam recursos da defesa pendentes que poderiam ser prejudiciais à análise de mérito, mas discussões processuais se discute na justiça. De decisão judicial se recorre por meios legais e jurídicos. Não se pode avocar para si um poder político a discussão que foi travada na última instância do poder jurídico. Este é o fato que estamos discutindo. É Bolsonaro trazer esta mensagem à população quando se tem uma discussão aprofundada sobre possíveis crimes contra a democracia praticados por um parlamentar em exercício. Essa é a questão desse Instituto da Graça. Ainda que seja na forma previsto constitucionalmente ao presidente, ele tem um dever funcional, ele tem um dever social para poder justificar a aplicação daquele instituto. E assim é o que me parece, segundo a minha opinião, ele não foi, não preservou por esse contexto. Eu quero saber do senhor, vocês falaram da dosimetria, se a pena foi pesada do STF e isso gerou, naturalmente, deu ali narrativa para o presidente Jair Bolsonaro considerar abusiva aquela decisão. A gente vai rapidinho para um intervalo comercial para tratar desse tema e também aprofundar para vocês, que eu quero saber se vocês têm ali uma visão de onde é que isso vai parar do ponto de vista jurídico e político, inclusive. Rapidinho, um minutinho, a gente vai para o intervalo comercial e volta aqui com Frente a Frente.